Bem-vindos à primeira edição do podcast Cada Mitical Conta. O tema é Educação Financeira dos Livros à Realidade. Meu nome é Maria Helena Paulo, economista, bancária, avó, esposa, mãe. Temos hoje como convidado o Dr. António Sante, consultor financeiro, autor do livro Empreendedorismo e Desenvolvimento do Negócio. É também docente de Matemática Financeira, Análise Financeira e Empreendedorismo no ISPO e no Corporate Business School. Ele é noivo, é pai, um jovem de 39 anos e a noiva Asba. Doutor, no processo de comportamento, impulsividade, influência, valores de compra e como gerimos o nosso dinheiro, é importante a educação financeira. Na sua visão inicial, queria comentar sobre este tema. Muito obrigado. Apraz uma honra em conversar com a doutora Maria Helena Paulo sobre educação financeira. Quando trazemos para a questão de avaliação financeira, decisões sobre a aplicação do recurso finanças, tendo em conta ansiedades, preocupações, impulsividade na compra, etc. Isto desde logo desperta-nos a questão de finanças comportamentais. Finanças comportamentais é uma área, podemos assim dizer, de estudo, uma área científica que faz uma conciliação entre questões comportamentais de psicologia e também questões de gestão financeira. Queremos aqui ver que tipo de comportamentos, atitudes e hábitos a pessoa pode desenvolver para conseguir tomar decisões sem correr o risco dessas decisões terem uma sobredose de impulsividade resultante de questões emocionais. Então aqui entra um aspecto fundamental que é a inteligência emocional. Como é que podemos empregar a inteligência emocional para que ela seja uma ferramenta de auxílio da pessoa no momento de tomada de decisão sobre a aplicação dos seus recursos financeiros, que são escassos. Certo. A população moçambicana, na sua maioria, tem dificuldades financeiras. Acha que a mudança de hábitos, o conhecimento do propósito do dinheiro, a importância de como utilizar o dinheiro para as suas necessidades seria importante? Sim, é importante na seguinte medida. O povo moçambicano, na sua maioria, uma boa parte vive com menos de $1 por dia. Portanto, são pessoas que, em termos de poder de compra, estão abaixo da limiar linha de pobreza. Mas, ainda assim, reconhece-se o contributo dos hábitos culturais que conseguem, ainda assim, compatibilizar esta realidade. Isto observa-se muito, sobretudo na zona do campo, que as pessoas são desde muito cedo educadas a poupar. Isto se formos a ver aquelas sociedades assim um pouco tradicionais que vivem na base da agricultura de subsistência, tem sempre o cuidado de quando tem uma colheita superavitária um pouco acima do normal, criarem condições para que aquela cefa possa ser conservada, para que perdure por mais tempo, para satisfação das necessidades, quer de consumo, quer necessidades de trocas comerciais, quer também para necessidades que vão fazer face a
a necessidades de consumo futuras. Então, transportando este hábito, este cuidado que é muito bem velado a nível das famílias, nós também observamos a questão da poupança coletiva, que são os TICs. Também é uma prática que é muito comum nas nossas sociedades, e eu penso que os elementos estão lá. O que temos que fazer para contrabalançar é pensar como é que a educação pode ser um instrumento de emancipação, desenvolvimento intelectual e também para um instrumento de combate à pobreza. Este é um grande desafio que nós temos, porque não basta só termos uma educação, é necessário que seja uma educação sim, mas uma educação com qualidade e também uma educação voltada ao desenvolvimento de competências, ao empreendedorismo e também a questão de empoderamento da mulher, das raparigas que sofrem problemas como abusos, questões como casamento prematuro e outros males sociais que a sociedade vive. Então, queremos ver como é que a educação pode ser um instrumento para que as pessoas melhorem o seu padrão de vida, o seu bem-estar social. Obrigada. Doutor Sander, nos mercados, temos bastantes mercados informais. Que tipo de hábitos nós podemos incutir nas pessoas que estão nos mercados informais, nos bazares, de como lidar com o metical? Porque o nosso podcast é Cada Metical Conta. Que hábitos podemos partilhar com os vendedores e compradores na utilização do nosso metical e também na planificação das suas despesas? O setor informal é um setor que é muito significativo no contexto da economia, porque é um setor que movimenta muito dinheiro, muita massa monetária, e é assim que é sabido que nos setores, nos mercados informais, há muita massa monetária em circulação. É assim que a nossa economia é caracterizada por ser uma economia que tem muito capital, muita massa monetária que está fora do circuito financeiro formal. Então, quando se pergunta, questiona que tipo de hábito podemos inculcar a esse tipo de pessoas, é que sendo um segmento substancial da economia, e de forma a preservar este bem que é o metical, que é a moeda de troca, era fundamental que houvesse um trabalho de sensibilização junto dessas pessoas para que gradualmente pudessem se formalizar as suas atividades de forma a que fossem elegíveis ao setor financeiro, nomeadamente a necessidade de poderem ter um registro de atividade, fazer a abertura de conta para poder se internalizar esses capitais, essas massa monetária no setor monetário financeiro, e também de forma que essas pessoas possam depois, a partir daí, usufruir todo um conjunto de benefícios que o setor financeiro oferece para os seus utentes, usuários. Mas ainda assim é verdade que há algum desalinhamento, porque uma boa parte dos produtos financeiros que as instituições financeiras oferecem podem não ser muito adequadas para este perfil de pessoas que são operadores do setor informal. Mas penso que o mais importante é haver um registro, haver criação de uma conta, internalização de seus valores no circuito financeiro, e a partir daí, gradualmente, por via da educação financeira, do acompanhamento financeiro que vão receber da parte dessas instituições de crédito, podem gradualmente poder preencher os requisitos, criar um histórico da relação com as instituições financeiras e depois beneficiarem de um conjunto de serviços, produtos que o setor financeiro oferece. Doutor Sander, o autocontrole emocional
a disciplina, a poupança, são conceitos que são importantes para a população. No seu entender, acha que estas dicas, esta literacia deverá ser feita em todos os segmentos, desde a escola primária, a secundária e mesmo a universidade? Sim, tenho essa convicção, na medida em que há um aspecto fundamental para se desenvolver o setor empresarial, o setor empreendedor, que é a questão da cultura empreendedora. Esta cultura empreendedora, que tem no seu cerne o hábito da poupança, deve começar desde muito cedo, de forma muito incipiente, a nível de casa, das famílias. É lá o terreno fértil do qual as pessoas, ainda muito cedo, desde crianças, devem começar a aprender a assimilar os hábitos que têm a ver com um uso racional dos recursos escassos que a família detém, quer sejam recursos que façam parte do seu balance sheet, isto é, são ativos próprios, quer sejam ativos que estejam sob regime de uso ou usufruto da própria família e também alinhado aos compromissos financeiros que a família tem. Então, este tipo de framework, este mindset, os pais devem desde muito cedo explicar às crianças, sem rodeios, falando as coisas com as próprias palavras e ensiná-las a fazerem um uso racional de tudo, mais alguma coisa, desde o consumo da água, o consumo da luz, o consumo de seus próprios recursos que são alocados para a escola, terem consciência que aquele recurso pode beneficiar os seus irmãos mais novos ou os seus vizinhos. Este hábito que é a cultura da poupança, eu acho que é fundamental, primordial, porque nós estamos a dizer que nós queremos desenvolver empreendedores, mas o empreendedor tem de ser alguém que tenha uma cultura de investimento. E a cultura de investimento, o hábito de investimento, é sustentado pela cultura da poupança. Então eu penso que desde muito cedo, desde base, se nós quisermos construir uma sociedade que seja uma sociedade de jovens empreendedores que procuram autoemprego, inovadores, que tenham esta dinâmica, tenham este mindset, então é fundamental que a todos os níveis, desde casa, setores de formação formal, todos os outros subsetores, possam ser os dissuasores de consolidação destes requisitos. Muito obrigada. Um dos grandes desafios que a juventude tem ao iniciar a sua vida como trabalhador ou como empreendedor, tem uma renda relativamente baixa e muitas vezes recorrem ao endividamento para balançar as suas necessidades, os seus hábitos de consumo. Como é que, na sua opinião, o doutor vê este desafio de endividamento precoce perante a sociedade? Ok, eu penso que o endividamento, enquanto uma necessidade, enquanto necessário, num conjunto de várias opções que a pessoa pode ter de se financiar, deve, por assim dizer, ser o último recurso, principalmente quando a pessoa está para iniciar a sua atividade. Se é um empreendedor, se é alguém que quer dar os primeiros passos, o principal recurso que ele detém é a sua ideia, não é capital. Então, como empreendedor, que é também, assim, por assim dizer, um investidor, o maior recurso que ele tem como investidor do seu próprio empreendimento é a ideia que ele leva para esse empreendimento. Essa ideia vai desde o conceito de negócio, vai desde a capacidade dele se autovalorizar, buscando o autoconhecimento, vai da capacidade de inovação,
o estudo do mercado tem que fazer, a capacidade de criar e maximizar o networking, que é a relação que ele estabelece com várias pessoas desde casa. Ser uma pessoa que seja muito comunicativa e que possa participar em vários ecossistemas, nomeadamente poder aproximar-se a um mentor que possa lhe ajudar a estruturar melhor o seu modelo de negócio, aproximar-se a um business school que possa ajudar-lhe a estruturar um modelo de negócio, ou se tem uma incubadora, possa lhe ajudar a incubar a sua ideia de negócio, se possa aproximar-se a uma aceleradora. Então, o que o ecossistema que este empreendedor está distrito oferece, ele deve, na base do networking, que é também o capital social, ele deve maximizar todas essas valências para aumentar o valor da sua ideia, porque a ideia é o principal recurso que o empreendedor dispõe. A partir dessa ideia, ele tendo uma boa ideia, ele deve passar para a segunda fase, que é testar a sua ideia. E para testar a sua ideia, ele também precisa de alguns recursos materiais, que são os ativos. E sugere-se, recomenda-se, aconselha-se que nessa fase o empreendedor procure recursos próprios em casa. Há de sempre haver um local no baú que tem um sítio onde nós amontoamos coisas que dizemos que já não precisamos, e há de ser que quando nós diariamente, periodicamente, tenhamos o hábito de procurar ir para esses sítios, esses baús, e limpar, organizar a casa, vamos encontrar algo que outrora não tinha nenhuma importância, utilidade, era algo que estava ocioso, e descobrimos que naquela fase podemos transformar ou reutilizar aquele produto ocioso ou um outro produto, um recurso que uma outra pessoa tenha das suas relações. Então, o empreendedor, como um promotor de ideias, ele deve esgotar todas essas nuances, possibilidades que se lhe dispõem de poder investir na sua ideia através da sua própria ideia, através do seu conhecimento, a sua energia, o seu tempo, a sua dedicação e, sobretudo, a sua paixão. Se a ideia tiver valor naturalmente, à medida em que ele vai dando esses passos e vai desenvolvendo, transformando da ideia para uma ideia, para um conceito de negócio, para o negócio em si, então esse processo vai atrair, vai arrastar outros parceiros que possam ter outro tipo de recursos que ele não dispõe. E depois, naturalmente, que chegando à fase ou havendo a possibilidade ou a necessidade de realmente se pensar num financiamento externo que esteja fora da sua capacidade, vamos dizer que ele explorou todas as possibilidades possíveis e aquilo que juntou ainda assim é insuficiente para avançar, então ele pode sim, porque não, estudar carinhosamente essa possibilidade. Mas ele tem que ter a consciência que não existe nenhum banco, não existe nenhum investidor que vai aplicar um capital, que vai investir dinheiro para uma ideia de negócio que ainda não é madura. Não existe, isso é uma ilusão. Então, cabe ao empreendedor trabalhar a ideia, investir na ideia, desenvolver a ideia, aplicar os recursos ainda escassos que tenha, sendo criativo, transformando produtos ociosos, recursos que já não tinham nenhuma utilidade, fazendo de forma criativa, fazendo uma reutilização, e assim ele gradualmente vai trabalhando na sua ideia, e à medida que a sua ideia vai ganhando valor, então outros tipos de parceiros vão aproximar certamente e dar o apoio financeiro que ele precisa. Já na reta final, gostava que comentasse sobre a frase: faça o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro. Quer comentar sobre esta frase? Sim, essa frase eu vejo como uma ambição. É muito ambiciosa. É algo que está na letra. Fazer o dinheiro trabalhar para nós, não trabalhar para o dinheiro. Está na letra. Agora, como é que nós podemos, da letra, tomar posse dessa letra? Isto é, transferir essa letra do papel para o nosso próprio subconsciente, e desse subconsciente para ele começar a atrair tudo aquilo que esta assunção, esta confiança, esta crença, esta fé incorre. Portanto, é um processo metafórico, mas também é um processo lento que leva o seu tempo.
Como é que podemos chegar a esse estágio? Esse estágio é muito desafiador, na medida em que a pessoa tem que, nessa fase, perceber o que é dinheiro, realmente o que é dinheiro. Como é que nós podemos fazer o dinheiro para trabalhar para nós. E isto faz-me lembrar o que o Miles Monroe diz. Ele diz que o pobre pensa em dinheiro, o rico pensa em acumular, e uma pessoa próspera tem ideias. Então, quando a pessoa chega nesse estágio, isto é, a pessoa já passou do limiar da pobreza, já passou por uma evolução em que a pessoa já passou das ratoeiras de pensar como um rico, que é pensar em querer acumular, e depois a pessoa já passa por uma outra dimensão em que começa já a trabalhar de forma contínua nos seus ideais, na sua ideologia, construindo uma reputação, uma marca na base da confiança que ele vai desenvolvendo e a reputação que cria nas relações com as outras pessoas. Aí sim, verdadeiramente, ele já vai ter um capital que não perde valor, que é a sua reputação. Nessa fase, então, o dinheiro já estará a trabalhar para a pessoa não será escrava do dinheiro. É normal, inicialmente todas as pessoas trabalham por dinheiro, mas quando se tem um protótipo de jovens que desde muito cedo recebem uma educação financeira a partir de casa, que passam a olhar para o dinheiro como um recurso, não o dinheiro como um fim em si. Então, ao longo do seu crescimento, vão buscando conectar-se consigo mesmo, conhecer o seu propósito de vida, trabalhar as competências que precisam reunir para saberem fazer melhor aquilo que é a sua vocação, e vão crescendo, vão evoluindo, vão aplicando as suas ideias na prática, vão melhorando, vão atualizando, vão ajustando e vão, por assim dizer, construindo uma identidade, uma reputação, uma idoneidade, uma marca na base das relações que cria com várias pessoas. E nesta fase, então, a pessoa há de perceber que já é o dinheiro que trabalha para si, não o contrário. Trina FM, curta a tua. Já a fechar, estipular metas pessoais e da sua organização ou do seu negócio, a priorização, a determinação e consistência, acha serem fatores importantes para que o empreendedor possa ter sucesso? É extremamente importante o empreendedor ter um propósito, porque o empreendedor é como se fosse uma bússola. O empreendedor é um vetor. E um vetor, porque o empreendedor, ele primeiro recebe uma visão. E ele, quando recebe essa visão, e ele aceita aquela visão, a primeira tarefa que ele tem é desconstruir essa visão e passar para o papel, que é escrever essa visão, para que essa visão se torne uma ideia clara para ele próprio primeiro. Então, o exercício de desenvolver uma identidade estratégica, que é definir uma visão, definir uma missão, é um exercício primeiro para o próprio empreendedor se comprometer com aquele guideline, com aquelas diretrizes, para posteriormente ele começar a saber comunicar essa identidade estratégica às outras pessoas, que depois ele, como um líder, vai ter que influenciá-las e que elas possam seguir esse sonho, essa visão. Então, a identidade estratégica é extremamente importante, porque serve como uma bússola, serve como um sentido, como um horizonte, como uma direção, e ela não é em si um fim, ela deve sempre ser revisitada, ser atualizada, porque quando a visão deixa de ser desafiante, então significa que ela já não é mais uma visão, por assim dizer. É necessário ser redefinida, ser atualizada, porque uma visão tem que ser desafiante, fundamentalmente. Então, eu penso que a nível de gestão estratégica de qualquer empreendimento, a identidade estratégica é sempre muito importante para a gestão interna e para a comunicação externa, isto é, da organização, com os vários stakeholders que esta organização interage. Então, doutor, vai concordar comigo se nós
se disser que a formação contínua é um aspecto fundamental na gestão do negócio e na realização das metas do empreendedor. Sim, porque o empreendedor, ele deve ser uma pessoa inconformada. Quando eu digo uma pessoa inconformada, o empreendedor é por natureza uma pessoa humilde. É humilde porque ela parte de uma crença, parte do zero e acredita em algo e tenta. Aí é que está a humildade, a ousadia de experimentar algo que antes não tentou e nem sabe nem imaginar quais vão ser os resultados. Esta predisposição do empreendedor de visionar, de testar, experimentar, cometer falhas, gerar, a falha que o empreendedor está constantemente a cometer é para lhe despertar que ele por si não é suficiente, ele não sabe tudo. Então, quanto mais ele tenta, experimenta, testa, comete erros, ele percebe que tem que constantemente aperfeiçoar a ideia e aperfeiçoar as suas capacidades, aptidões e competências. É daí que o empreendedor é uma pessoa que está constantemente a aprender, é um aluno para toda a vida. Então, ser um empreendedor desafia-nos a aprender de tudo mais alguma coisa. Sobre culinária, sobre filosofia, sobre ciência. Não existe uma área, um conhecimento, um saber que seja mais importante que o outro. Então o empreendedor, o indivíduo está sempre a ler, está sempre... Temos o caso, eu acho que é o Warren Buffett que ele diz, parece que lê cerca de 30 páginas, no mínimo, por dia. Então, são pessoas que, e depois disso, desenvolve a mente, exercita a mente, porque o empreendedor, como o maior recurso que o empreendedor tem é a sua ideia, e a ideia é, entre aspas, idealizada pela sua mente. Então, ele tem que treinar a sua mente a estar sempre a ler, que é para a mente estar sempre aberta a receber novas ideias continuamente. Então, isso lhe ajuda sempre a poder tornar-se um empreendedor vitalício, porque um empreendedor vitalício é aquela pessoa que não tem medo de arriscar, é uma pessoa que sempre traz uma ideia, mas uma ideia com inovação. Então, para ser um empreendedor, no verdadeiro sentido da palavra, a pessoa tem que necessariamente estar sempre a aprender para que possa aperfeiçoar continuamente a sua ideia de negócio. Quando para de fazer isso, então já não é empreendedor. Certo. Obrigada. Terminamos o nosso primeiro podcast. Iria apenas, porque fui eu que fiz as perguntas desde o início, pedir ao doutor considerações finais em relação àquilo que foi a nossa conversa sobre educação financeira. Cada metical conta. Muito obrigado. Eu iria aproveitar este espaço, este momento, para exortar, aconselhar a todos os jovens, os líderes, os empreendedores, e é propositado quando eu nomeio cada um dos jovens dessa forma. Todo jovem em si ele é um líder, todo jovem ele é em si um empreendedor. As pessoas têm que acreditar que o são. Então, o acreditar que o são requer ou remete-nos a nós termos que buscar vestir aquela camisola, porque há um amigo que já dizia: não basta ser, tem que parecer. Então, necessariamente, nós temos que procurar esgotar várias bibliotecas vivas que nós temos. O jovem tem que sair da sua zona de conforto e procurar aproximar-se de pessoas como a doutora Maria Helena Paulo, procurar saber, não só aproximar-se para conhecê-la, não só para ler o livro, mas também aproveitar ela própria para, a partir dali, buscar mais elementos e compreender todo um processo, toda uma trajetória de sucesso, mas também o que está por detrás, o que leva uma pessoa a chegar a um ponto de escrever um livro. Então nós temos que aproveitar, como jovens moçambicanos que somos, temos que ter a ambição de querermos ser igual ou superior à doutora Maria Helena Paulo. Vamos aproximar a ela, vamos procurar saber mais do livro, da sua belíssima história de sucesso, que é inspiradora e mais do que ser inspiradora, é uma história que é realística.
antes de querermos procurar ler livros de autores estrangeiros, autores de outras geografias, vamos explorar as nossas bibliotecas vivas que nós temos. São autores válidos, são autores que têm frutos concretos. Então nós temos aqui não só sermos gratos a isso, mas também maximizar. A leitura nunca é demais. Ela é muito boa. Temos muitos moçambicanos que fazem coisas muito boas, muito de top, né? Então sejamos nós os primeiros a parabenizar, a valorizar e a comprar aquilo que é o nosso conteúdo local, antes de querermos comprar quaisquer outros livros por aí andando. Então, em termos de considerações finais, ia deixar esta exortação a todos nós para valorizarmos as nossas bibliotecas vivas. Muito obrigado. Muito obrigada. Chegamos ao fim da nossa primeira edição do podcast Cada Mitical Conta, com o tema Educação Financeira, onde tivemos como interlocutor, convidado especial, o Dr. António Sande, financeiro, autor e docente de matemática, análise financeira. Muito obrigada e esperamos o próximo podcast que será brevemente anunciado. Obrigada. Obrigado.